10 sinais que seu corpo dá antes de morrer, principalmente relacionado à parte cardiovascular. Então, sinais, avisos que o seu coração dá, que o seu corpo dá antes do coração morrer. Estima-se que milhões de brasileiros vivam com insuficiência cardíaca e a maioria sem diagnóstico. No mundo, são dezenas de milhões, centenas de milhões com insuficiência cardíaca, que popularmente é conhecida como coração fraco, coração grande, e essa doença é uma das principais causas de morte entre os idosos. Mas ela começa de forma silenciosa ainda na meia-idade, ainda na adolescência, ainda na infância, a depender principalmente dos hábitos, do estilo de vida da pessoa. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico, doutor João, e nesse canal eu te mostro como cuidar naturalmente da sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveito e peço para você me contar. Primeiro, se você tem algum problema cardiovascular. Eu, felizmente, não tenho, mas minha mãe tem hipertensão, o meu avô, pai da minha mãe, teve que colocar um stent no coração uns anos atrás, também tem hipertensão. Eu não tenho, mas eu também sou muito novo para ter algum problema desse sentido. E eu também quero que você me conte de que parte do mundo você me assiste. Atualmente eu estou em Basel, na Suíça, e quero saber onde você está. Deixa aí um abraço para Rafa de Curitiba, para Leal de Floripa e para minha madrinha Márcia Aleixo, lá do Rio de Janeiro. Pessoal, quais são as principais causas de insuficiência cardíaca, de coração fraco? Vamos lá. Primeiro, hipertensão arterial não controlada, muito comum. Infarto do miocárdio, um ataque cardíaco prévio. Diabetes mellitus, doenças das válvulas cardíacas. Hipotireoidismo e hipertireoidismo, alcoolismo crônico, tabagismo, sedentarismo, colesterol alto. Pessoal, o que praticamente todas essas causas têm em comum? O fato de estarem relacionadas ao estilo de vida. Vamos lá, hipertensão arterial, tudo a ver com estilo de vida. Infarto, tudo a ver com estilo de vida. Diabetes, tudo a ver com estilo de vida. O que não necessariamente tem relação com o estilo de vida são as doenças das válvulas cardíacas e os problemas da tireoide. Agora, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, colesterol alto, tudo isso é a consequência dos seus hábitos, das escolhas que você faz todos os dias. Então, é muito importante que você tenha um estilo de vida saudável para se proteger da insuficiência cardíaca, ok? Eu escrevi um livro sobre isso, o Código da Longevidade. O link para o livro está na descrição do vídeo também, está nos comentários fixados e está nessa mensagem fixada em nosso chat. Daqui a pouquinho nós falamos mais sobre o livro. Vamos lá. Quais são os 10 sinais de alerta que você não pode ignorar e que devem levantar a suspeita de algum problema cardíaco? Primeiro, cansaço excessivo. Se você não tem forças para atividades simples, como subir escada, andar alguns metros, ou até mesmo tomar o banho e pentear o cabelo, isso é um sinal, possível sinal, de que o seu coração não tem força o suficiente para bombear sangue para os seus músculos e para os seus tecidos. Esse é o primeiro sinal. Segundo, falta de ar ao deitar. Se você, ao se deitar para dormir, tem que dormir com 4, 5, 6 travesseiros, tem que dormir muitas vezes sentado, porque senão acorda com falta de ar à noite, isso também é um sinal clássico de insuficiência cardíaca chamado dispneia paroxística noturna. É muito característico a pessoa precisar aumentar o número de travesseiros para conseguir melhorar a noite. Com quantos travesseiros você dorme? Eu durmo com um travesseiro só. E você? Você consegue dormir deitadinho? Ou tem que ficar com a cabeceira da cama mais elevada? Me conta aí nos comentários, me conta também
aí no chat. Terceiro, inchaço nas pernas e tornozelos. Isso pode ser causado por várias doenças, problemas renais, problemas hepáticos, algum trauma, né? A pessoa torceu o tornozelo, isso pode gerar um inchaço. Mas a insuficiência cardíaca é uma das causas também que nós precisamos pensar quando há edema de membros inferiores. Esse acúmulo de líquidos, especialmente no final do dia, e que quando a gente aperta com o dedo assim, fica uma marquinha, o chamado sinal do cacifo ou sinal de Godet, isso também pode estar relacionado a problemas cardíacos. Da mesma forma que o ganho de peso rápido. Se você ganha 2 a 4 quilos em alguns dias sem mudar a alimentação, isso também pode indicar uma retenção de líquidos causada pelo coração fraco. Isso significa que você tem coração fraco? Não. Eu, quando eu estava no exército, eu fiquei uma semana acampado lá em Resende, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro conhece Resende. E como médico do exército, eu apoiei um treinamento que durou uma semana inteira e nós ficamos acampados, sem energia elétrica, sem água, sem luz, enfim, sem banheiro, sem nada desse tipo. E também sem uma alimentação muito balanceada. O que sobrava para a gente comer? Miojo, linguiça calabresa, coisas enlatadas. E aí eu fiquei uma semana nesse acampamento, nesse treinamento, e eu ganhei 4 a 5 quilos. Mas via-se que eu estava inchado, que eu estava com líquido retido. Não significava que eu estava com um problema no coração. Significou que durante aquele período eu me alimentei mal e isso teve uma repercussão no meu peso corporal temporariamente. Quinto sinal, tosse seca ou com espuma, especialmente à noite. Isso pode indicar acúmulo de líquido nos pulmões, edema pulmonar, o que costuma estar associado à insuficiência cardíaca. Da mesma forma que palpitações, então uma sensação de batimento forte, de coração na garganta, de batimentos irregulares também pode indicar. Ah, doutor, eu fiquei nervoso um dia, me estressei, ou eu tive que andar um pouco mais rápido, meu coração ficou palpitando. Isso significa que eu tenho insuficiência cardíaca? Não, claro que não. Isso é normal. Agora, se é muito frequente, aí é algo a se prestar mais atenção. Da mesma forma que a dor no peito. Então, a angina, uma dor que geralmente é em aperto ou em constrição, que, na maior parte das vezes, aparece após algum esforço físico ou estresse emocional, mas que também pode aparecer em repouso, isso também é muito característico de doença cardíaca. Essa dor ela pode irradiar para o braço esquerdo, para as costas, para a mandíbula. Então, se você sente essa dor, eu recomendo que você busque investigar o quanto antes o que está acontecendo. Próximo sinal, urinar várias vezes à noite, a chamada nictúria ou noctúria, que também pode ser um problema de próstata, também pode ser um problema renal, mas, em alguns casos, é um problema cardíaco. Por quê? A sua perna incha no final da tarde, correto? Quando você deita, você levanta a perna. E a força da gravidade faz com que esse líquido que está retido nas suas pernas volte para a sua circulação. Então, começa a ser reabsorvido pelos seus vasos sanguíneos, o que vai cair na corrente sanguínea e vai chegar aos rins, que vai filtrar esse líquido, e é por isso que você acorda à noite várias vezes para urinar, porque suas pernas estão inchadas. Esse excesso de líquido, quando você levanta as pernas, ele volta para a sua circulação. Esse líquido novo vai passar pelo rim e vai ser filtrado e você vai precisar urinar. É isso que acontece. Próximo sinal, pressão arterial baixa. Quando o coração não consegue bombear com a força adequada, a pressão cai, o que pode causar tonturas e desmaios. Aquela hipertensão, hipotensão, quando a pessoa levanta, hipotensão postural, quando a pessoa levanta muito rápido de uma cadeira, quando ela está sentada, levantou muito rápido, ou está na cama, levantou muito rápido, isso pode gerar uma hipotensão postural. É normal que aconteça em todo mundo. Então, se eu levantar aqui,
muito rápido, possivelmente eu posso ficar tonto, posso ter um teto preto, a vista pode escurecer. Mas se isso acontece com muita frequência, se isso estiver associado a esses outros sinais e sintomas que eu estou mencionando aqui, também é mais um motivo para ligar o alerta. Veias do pescoço dilatadas, a turgência jugular patológica. É um sinal clássico em casos mais graves. As veias do pescoço ficam visíveis, inchadas e pulsantes. E o último sinal é a confusão mental ou perda de memória, porque a falta de oxigenação do cérebro pode levar à dificuldade de concentração, esquecimento e aumento do risco de quedas. Pessoal, a parte mais importante do vídeo vai começar agora, ok? Porque eu vou te falar como prevenir a insuficiência cardíaca. Então, são 7 passos que eu separei aqui para vocês e todos esses passos, eles estão contidos no meu livro O Código da Longevidade. Quem que está me assistindo aqui já leu o Código da Longevidade? Escreve para mim aí no chat, me conta aí nos comentários. Enquanto isso, deixa um joinha. Então, pessoal, a parte mais importante do vídeo é essa. Por quê? O mais importante na medicina, na minha opinião, é a prevenção. Porque se nós prevenimos o problema, nós evitamos que ele apareça, então nós trazemos muita qualidade de vida para a pessoa. Agora, infelizmente, na faculdade de medicina, a prevenção ela é deixada em segundo plano. E isso é provado, isso fica muito claro na estrutura das aulas. Então, como é que funciona a estrutura da aula sobre uma doença, por exemplo? Vamos imaginar sobre a insuficiência cardíaca que nós estamos falando aqui. Como seria montada a aula na faculdade? Eles iam começar com a epidemiologia, então, iam falar sobre quantas pessoas sofrem desse problema, quais são os fatores de risco para esse problema, ele é mais comum em homens ou em mulheres, quantas pessoas da população têm essa condição. Depois ia passar para a parte de fisiopatologia, então íamos entender como a doença se forma, quais são os mecanismos pelos quais a doença se manifesta no corpo, se desenvolve. Depois, nós falaríamos sobre sinais e sintomas. Depois dos sinais e sintomas, falaríamos sobre o tratamento. E apenas depois do tratamento nós vamos falar sobre prevenção. Na minha opinião, tinha que ser o inverso. A prevenção tinha que ser a primeira etapa da aula, porque a prevenção é o mais importante. Se conseguirmos prevenir o problema, a gente não precisa nem falar de fisiopatologia, a gente nem precisa falar de tratamento, porque a gente evitou que o problema aparecesse. Então, infelizmente, nós não damos valor como médicos, como sociedade médica, como profissionais da saúde, à prevenção na maior parte dos casos, e quem sai perdendo, infelizmente, é o paciente, que tem que aparecer o problema, tem que sofrer com o problema, para aí sim fazer alguma coisa para tentar corrigir aquilo que já está errado. Então, a prevenção deveria ser o principal na faculdade de medicina e também nas faculdades da área da saúde no geral. Vamos lá. Como prevenir a insuficiência cardíaca? Manter a pressão arterial controlada, ok? Abaixo de 13/8, de 130/80. Controlar o diabetes, controlar o colesterol, fazer atividade física regularmente, no mínimo 150 minutos por semana, não fumar, evitar álcool em excesso, fazer exames periodicamente. Eu não sou aquele médico que pede 1 milhão de exames, mas alguns exames são necessários. A alimentação é muito importante, rica em alimentos naturais e deixar ao máximo de lado os alimentos ultraprocessados. Comer frutas, comer legumes, comer proteínas de qualidade, ovo, carne vermelha, ok? Isso é muito importante para a sua saúde. E tratar doenças associadas. Se tiver uma doença renal, tem que tratar. Se tiver uma doença hepática, tem que tratar. Se tiver um problema na tireoide, tem que tratar, ok? Então, essas são as formas, as etapas, essas são as etapas
para você prevenir a insuficiência cardíaca. E eu vou adicionar uma etapa aqui que é muito importante, não apenas para prevenir a insuficiência cardíaca, como também o diabetes, a hipertensão, o infarto, o derrame, o câncer, que é ter um estilo de vida saudável. E eu te ensino como ter um estilo de vida saudável no meu livro, O Código da Longevidade. Pessoal, o livro é separado em 8 capítulos, cada um com um pilar do estilo de vida saudável: alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, qualidade do sono, relacionamentos saudáveis, não beber e não fumar, autoestima e prevenção de doenças infecciosas, ok? Esses são os 8 pilares de uma vida saudável que vai prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Então, com esses hábitos, você pode prevenir o câncer, prevenir o infarto, prevenir o derrame, você pode tratar e reverter a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, a má circulação, de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos. O link do livro está na descrição do vídeo, está na mensagem fixada no chat, está nos comentários fixados, e eu vou te mostrar como você pode adquirir o livro, ok? Nós estamos aqui na nossa live, correto? Ao vivo aqui para vocês. 10 sinais que o seu coração dá antes de morrer, mais 7 dicas para salvar seu coração. Esse é o tema da nossa live, ok? Então você está aqui. Estamos aqui no chat ao vivo, por exemplo. Esse aqui é o link, ó. Link para o livro Código da Longevidade. Mas eu vou mostrar para vocês. Ó, link na descrição. Aperta o maisinho aqui, bem embaixo do título, abriu a descrição. Aí tá aqui, ó. Link. Calma aí. Link para o código. Calma aí que. Ó, link para o livro Código da Longevidade. Link para a versão física do livro. Vamos ver a versão física do livro. Cliquei aqui. Vou abrir a página. Pronto, abriu a página. E aí vai aparecer para você preencher os seus dados. Você vai preencher a quantidade de livros que você quer. O preço está aqui, é R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro. Ok? Deixa eu botar mais próximo aqui. Você vai escolher a quantidade, vai preencher o seu nome completo, o seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail, colocar o seu telefone, o seu CPF, o seu endereço para poder receber o livro, ok? Vai escolher a forma de envio, que só tem uma que é grátis, e vai escolher a forma de pagamento: cartão de crédito, Pix ou boleto, ok? Vai preencher, quero pagar no Pix. Pagou no Pix. Aqui ainda vai ter a opção de você adicionar a versão digital e também adicionar o livro Segredos da Circulação. Vamos colocar aqui, selecionar. Selecionar de novo aqui. Adicionar. Bom, gerar Pix. Tá meio lento aqui minha internet, hein? Mas vocês estão entendendo como é que faz? Não é difícil. A minha internet que tá complicada aqui. Enfim, pessoal, é assim. É só você preencher esses dados, tá? É um site seguro, não tem golpe, não tem nada. Eu não consegui gerar o Pix porque eu tenho que preencher os campos aqui. Então você preenche tudo direitinho, seu e-mail direitinho, escolhe a forma de pagamento, escolhe se quer adicionar os outros livros e aí no final você gera o Pix, faz o pagamento e vai receber o digital na hora e o físico em breve, né? Acho que está chegando aí em 20 dias, 25 dias, não mais do que isso. Tá bom, pessoal? Então, para comprar o livro é dessa forma. Link está na descrição, link está nos comentários fixados. É só você preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento e fazer o pagamento, tá bom? Quem tiver tido algum problema com o livro, não chegou, quero saber o código de rastreio, doutor João, tá muito difícil comprar dessa forma, dá um jeito mais fácil da gente comprar o livro. Manda uma mensagem para a nossa equipe no WhatsApp. É DDD 21 97 690 2933. Repetindo, DDD 21 97 690 2933. Manda uma mensagem, fala que quer comprar o livro, que aí fica mais fácil para você. Ok? Pessoal,
Se você ou alguém da sua família apresenta algum desses sinais e sintomas, não ignore. A insuficiência cardíaca tem tratamento e o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Compartilhe essas informações com quem você ama. Compartilhar saúde é um ato de amor e conhecimento e prevenção são as melhores formas de cuidar da saúde do seu coração e da saúde do seu corpo inteiro e também da saúde da sua família. Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo? Enquanto isso, vai deixando o seu joinha, porque aí você ajuda outras pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso à informação de qualidade. Se inscreva no canal se você tiver caído de paraquedas aqui hoje. A gente tem muitos espectadores aqui, né? Milhões de espectadores. Mas apenas 10% desses espectadores são inscritos no canal. 90% não é inscrito. Então eu peço que você se inscreva, que você ative o sino das notificações, porque se você não se inscrever, corre o risco de os vídeos não aparecerem mais para você e você acabar perdendo essas informações que, modéstia à parte, são muito valiosas, ok? E compartilhe esse vídeo, mais uma vez aí, com quem você ama. Vamos ver quem está com a gente aqui no nosso vídeo. Um abraço para Rafa, Leal Arte de Floripa, Márcia Aleixo, Nelson Nery, minha madrinha Márcia, abraço para o Nelson Nery de Salvador, Nadir Calixto do Paraná, Selma Rodrigues, Ruth Maria, Neudi Ingrid de Balneário Camboriú, Rosimeire Ferreira, abraço para Patrícia Dorazzi de Ribeirão Preto, Pastora Maria da Graça, Wanda Maria Marchiori de Rio Novo do Sul, Espírito Santo, abraço para Rômulo Roque do Couto. Quem mais aqui? Abraço para Marta Maria do Recife, Pernambuco. Nazareno Azevedo. Cleide Suelhou aqui o Nelson Nery. Minha pressão é baixa e meu médico passou para mim Spironolactona, enalapril, rosuvastatina. Bom, enalapril é um medicamento antihipertensivo. Então não sei por que isso está aí, né? Mas enfim, deve ter tido um motivo. Abraço para Vitor Moreno, sobrinho de Jaguariúna. Carlos André, dizendo aqui justamente como o senhor está falando, pois a medicina atual lucra com as mazelas e não é interessante as pessoas saudáveis. São raros os médicos iguais ao senhor que quer saúde para os pacientes. Realmente, Carlos André, nós vivemos numa indústria da doença, né? Então, os estímulos, eles são todos para te deixar doente. Pornografia, tigrinho, aposta esportiva, bebida, cigarro, isenção de imposto para alimentos ruins para a saúde. Então, tudo converge para deixar a pessoa doente, porque isso aí, obviamente, vai gerar muito lucro para as indústrias farmacêuticas, para os hospitais. Né? Quanto que uma indústria farmacêutica lucra com um paciente com câncer? Muito, muito. Abraço aí para Helma Melo, Eva Maria, Maria Ana Conceição Barros de Pernambuco, Zélia Castro, Sueli Garcia, Dalva Oliveira de Recife, Vera Fraga e João Rodrigues. Pessoal, vou dar um até logo para vocês, ok? Continuem comigo, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, leiam o meu livro Código da Longevidade e continuem aqui. Não se vá. Assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a mistura entre cravo e folha de louro, que é muito boa para o tratamento de vários problemas de saúde. E assista também esse vídeo aqui, onde eu falo sobre cheiros que podem indicar a presença de câncer. Até daqui a pouco.